E aí você começa a ter aquela loucura, aquele frenesi do Dow Jones subindo 300% no ano, coisa do tipo. E você tem aqueles empréstimos, né, em que o cara não precisava ter 10% da compra de ações que ele fazia. Pô, o cara podia. Todo mundo operava alavancado. Até o engraxate da Bolsa de Nova York, ele operava alavancado. Mas o único momento da história em que a gente teve uma preocupação muito grande com a deflação foi em 1929. Né? Em 1929 foi a crise uma pior crise financeira da história do mundo. Tá? Foi a crise de 1929. Existem vários fatores que procederam a ela que são atrelados ao que aconteceu em 1929. A gente tem os Estados Unidos saindo da Primeira Guerra, vencedor, novo centro econômico do mundo, gerador de riqueza, abundância comercial. Não sei se alguém já assistiu aquele filme, o The Great Gatsby, né? O Grande Gatsby. Que ele pega aquele momento entre 29 e pós-Primeira Guerra, em que você vê uma Nova York sendo erguida do zero, praticamente, né? Prédios sendo construídos, o Fordismo em ascensão, fábricas e emprego abundante, aumento gigantesco da produção. E aí a gente começa a ter uma certa circulação muito forte de dinheiro, um crescimento muito forte na circulação desse recurso. E aí a gente vê o problema na Bolsa de Nova York, né, que é um símbolo de sucesso na época. E aí você começa a ter aquela loucura, aquele frenesi do Dow Jones subindo 300% no ano, coisa do tipo. E você tem aqueles empréstimos, né, em que o cara não precisava ter 10% da compra de ações que ele fazia. Pô, o cara podia. Todo mundo operava alavancado. Até o engraxate da Bolsa de Nova York, ele operava alavancado. Né? E isso é um fator muito grande de problema de crise. Todo mundo operando alavancado. E aí. Só que você tinha um descompasso muito grande com a economia real na época, né? Ao passar dos anos. Você tinha um aumento do endividamento do setor agrícola, você tinha ali problemas em setores de serviços, o setor industrial estava começando a bambear um pouco, perdendo receita e tudo mais, os preços estavam começando a cair, e aí logo depois você vem em 24 de outubro de 29, né, por isso que chama a crise de 29, foi quando teve a quebra da Bolsa de Nova York, né, perdendo o Dow Jones, o único índice da perdeu 90% do valor naquela época. Ali, né, você começa a ver que estava descompassado todos os fatores de preço, né, frente ao fator de renda, porque aí você chega num nível em que agora, o Dow Jones quebrou, muita empresa perdeu caixa, muita empresa perdeu seus investimentos, muita gente perdeu sua renda, perdeu seus dividendos, perdeu sua composição acionária. Você começa a intensificar os problemas que já vinham tendo, que era o crescente desemprego, saiu de 3%, 4% para bater 25% nos Estados Unidos, o maior desemprego da história. Você tem uma quebra na renda, as pessoas não têm mais renda, as empresas param de faturar, tem que reduzir o preço para faturar. Aí você entra num processo deflacionário que perdurou de 29 até 33, 34 ali. Eles foram conseguir corrigir isso na Segunda Guerra. E depois a guerra. E qual que foi o problema disso? Olha pra você tanto que é grave a situação, né? Os Estados Unidos, como ele saiu da Primeira Guerra Mundial como a principal economia do mundo, eles eram o credor do mundo inteiro. Então, assim, a Europa tinha que ser reconstruída da Primeira Guerra. Preciso de empréstimo para construir aqui ferrovia, né, reparar elas, aumentar aqui as ruas, construir umas pontes, armar no exército, etc. Pega com os Estados Unidos, que tinha muito dinheiro, abundância de dinheiro, de dólares para emitir. E você tinha essa Alemanha também, né? Mesmo sendo sancionada depois, ela dependia muito dos americanos. Você quebrou os Estados Unidos, você aumenta uma proliferação de ideias absolutistas, ideias autoritárias. Muita gente associa o surgimento do ideal nazista da quebra de 29. Né? Diz que a crise foi tão feia que foi o período em que os Estados Unidos quase viraram uma parte da União Soviética. Porque você tinha um crescimento de ideais de esquerda, né? Porque, os Estados Unidos quebrou, a Europa tá quebrando, mas a União Soviética tá em pleno vapor, né? Com os números deles, né? É uma economia planificada, então, tipo assim, não tem um perigo de acontecer isso. Tem emprego, tem a renda e tudo mais, né? Tudo mostrando ali. E aí você teve esse principal problema. Então, o problema deflacionário, ele não é só em questão monetária, é em questão moral também, é em questão de vivência, né? Você começa a levar o afloramento de ideias mais absurdas, né? Ideais mais extremistas, né? E eu acho que um ponto muito legal da gente reparar é que existia um descompasso muito grande entre a Bolsa de Valores e a economia real.
na época de 29, né? Você tinha empresas crescendo 300% ao ano, subindo demais, né? Com lucros extraordinários por conta do resultado financeiro, mas você tinha problemas no emprego. Você tinha problemas na renda do cidadão americano, você tinha inflação ainda um pouco descontrolada, né? Antes da crise, né? Do crash ali, você tinha um problema de endividamento muito alto, né? A gente tem algo parecido hoje. A gente tem empresas no setor financeiro muito descompassadas da economia real nos Estados Unidos. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.